golpistas agora tomam de assalto os comícios. Sabe como é que é, né? Vive-se no Brasil um clima de que todo político é criminoso, todo partido é uma organização criminosa. Então, políticos, partidos políticos, é uma coisa contagiosa, ruim. Criminosa, né? Os novos deuses da política brasileira, né? Implantando uma ditadura, perseguindo Lula, perseguindo PT, perseguindo Dilma, perseguindo forças democráticas progressistas de esquerda. Perseguindo sem terra, né? A nova casta da política, né? Tudo isso tem sido denunciado, né? Agora, tem um pessoal que faz uma luta interessante, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? MTST. Esses também, né? Ficam corroborando, ficam dando força para criminalizar a política. Tem uns golpistas escancarados, abertos, né? E tem esses golpistas dissimulados, né? Largo da Batata, dia de ontem. Ou a declaração dos novos democratas. A juventude não quer saber de cores, não quer saber se é vermelho, azul ou amarelo. Defender partido A, B. Todos eles tiveram sua chance. É? Vamos tentar entender essa frase. Se todos os partidos tiveram a sua chance, então agora se vai fazer política sem partidos, é isso? Bem, o Sérgio Moro topa, né? Sem partido. Procuradoria-Geral da República, chefe dos promotores, também topa, né? Polícia Federal também topa. Todos os partidos tiveram suas chances. Então quer dizer que agora é a vez da Polícia Federal, dos procuradores, promotores e dos juízes, que não foram votados e eleitos por ninguém. Proibidos de subir no palanque
Políticos como o deputado do PT, Paulo Teixeira, Ivan Valente, do PSOL, Orlando Silva, do PCdoB, vereador Suplicy, do PT. O professor Toninho, do PSOL, falou que ia para lá também, né? Professor Toninho, será que nós vamos repetir 2013? 2013 estava o movimento pela redução de 20 centavos na passagem de ônibus. E eu me lembro que teve passeata no Embu. Parecia assim uma turma de zumbi, né? Se concentraram na frente da prefeitura, contornou a prefeitura, foi para o Cercado Grande, fez o contorno, subiu a Elias Yazbek, se subiu para... Antes disso, passou na frente da Largo 21 de Abril, se desceu Domingos Pascoal, desembocou na BR-116, se trancou a BR-116, muitos sentaram no asfalto, foi trancada a pista, né? O trânsito não subia, não tinha nenhum panfleto sendo distribuído e não tinha nenhum discurso. Parecia assim uma turma de zumbis, né? E a palavra de ordem era não ter bandeiras, né? E o pior, que os partidos de esquerda toparam, né? Esconder as bandeiras, como se fosse um crime, né? Se identificar. Era a renovação da política, né? Sem partidos. Foi lá que começou o golpe, né? Daí, de repente, surge a TV Globo transmitindo ao vivo essa nova manifestação. Manifestação apartidária, apolítica, sem partido, sem bandeira, sem cor vermelha. E daí a direita tomou conta dos movimentos, né? Deitou e rolou, né? E agora de novo. Olha, eu tenho participado, nós do Embu, PDT, temos participado Largo da Batata, Avenida Paulista, Consolação, nós nunca vimos esses artistas lá. E agora eu estou vendo aqui no jornal O Estado de São Paulo, né? Caderno de política. Meia página colorida. E está aqui uma faixa em amarelo. Diretas já. Na cor amarela não era a cor dos golpistas lá que estavam dizendo fora Dilma? Né?
ressuscitando aí. Bem, eu acho que a direita, os coxinhas, os golpistas têm todo o direito de fazer comício. Mas será que eles vão roubar nossa bandeira de luta contra o golpe? É nada. Eu acho que o MTST não é ingênuo a esse ponto, né? O Boulos, por que ele permite isso? Né? Ah, diretas, nós somos a favor das diretas. Bem, quem que não é? Bem, pensando bem, quem é contra diretas foram os golpistas. O que está faltando é honrar, reconhecer, respeitar o resultado das diretas. E as diretas aconteceram e foi 2014. Então esses artistas aqui, eles deviam se concentrar no Largo da Batata, de repente ir uma caminhada até a Paulista, de joelho, né? Pedindo perdão por ter apoiado o golpe, né? E dizer, olha, vocês perdoem de nós golpistas não termos respeitado as diretas que aconteceram em 2014 e Dilma eleita, tá? Então joelhar no milho faz bem, né? Para eles se redimirem desse pecado. É claro que é uma ironia, né? Porque eles não estão fazendo nenhuma autocrítica. Não. Eles estão usando, né, essa palavra de ordem confusa, né? Fora Temer, diretas, para eles consolidar o golpe. Se se quer nova eleição agora, com a possível saída do Temer, é porque nós já aceitamos o golpe, né? Se nós quisermos eleição direta para complementar o mandato da Dilma, quer dizer que nós já aceitamos o golpe da interrupção do mandato da Dilma. Isso é inadmissível. Né, Rosângela Melo, Rosa Mel? Não é mesmo? Nós não abrimos mão. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre eleição direta. Daí veio lá o Padilha, né? Falou que foi uma grande coisa que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por unanimidade a tese de que não é inconstitucional ter eleição direta, caso o Temer seja afastado. Eu não sei quantos de vocês conhecem como é que tramitam essas leis no Congresso, né? Eu já fui vereador, eu conheço a rotina do processo legislativo. Então vamos lá. A única função
da Comissão de Constituição e Justiça para aquelas 10 mil proposições, projetos de lei, projetos de emenda constitucional, que são protocoladas lá no Congresso. A única função dessa comissão é dizer, olha, isso a Constituição proíbe. Ou a Constituição não tem nada contra. Só isso. Mas isso não quer dizer que aquela unanimidade de senadores que falou que a PEC das diretas já não é inconstitucional, não quer dizer que aqueles senadores vão votar a favor da lei de diretas já. Não. É uma espécie de parecer. Olha, a Constituição não proíbe que esta proposição tramite na casa. Então, todo mundo votou a favor mesmo. Agora, na hora de votar, daí cada senador vai votar do jeito que ele quiser. Bem, eles ficam dizendo, né? Ah, olha que joia, todo mundo, os não golpistas votaram na comissão dizendo que a proposição de diretas já não é inconstitucional. E os golpistas também todos votaram a favor. Nossa! Dá a impressão que os golpistas deixaram de ser golpistas. Bem, vamos em frente. Depois de passar por essa comissão, vai passar por outra. Né? São diversas comissões que vão ser aprovadas. E daí a outra comissão, e a função de comissão é essa mesmo, é dar parecer. Parecer, como a própria palavra parecer diz, é o seguinte, olha, parece que esta proposição pode tramitar na casa. Parece, por isso que se chama parecer. Mas isso não garante nenhum voto lá na frente, favorável ou contrário. Né? Depois vai para outra comissão, e a outra comissão vai dar parecer favorável. Porque político é um bicho camaleão, né, pô? Ele adora fazer média com o eleitor, né, pô? Tá? Então, daí o político deu parecer favorável. E daí ele faz o jornal dele lá, usando a verba do Senado, da Câmara, né? Ele faz um jornalzinho todo colorido dele, né? O timbre dele, e manda para todos os cabos eleitorais, tá? Manda para todos os seus eleitores, e daí diz, olha, tá vendo? Eu fui golpista, mas agora eu sou a favor das diretas já. E como o povo não sabe esses detalhes da tramitação dos projetos de lei, um monte de gente embarca nessa. Nossa, que legal! Agora a coisa vai, hein? Unanimidade, né? Tinha 2/3 de golpistas e só 1/3 de golpista. Agora, os golpistas abraçaram a tese dos não golpistas, né? E também são favoráveis às diretas já. Que os golpistas façam esse teatro, vá lá. Mas os nossos senadores se prestar a esse papelão da seriedade, a esse tipo de manifestação demagógica, meu Deus, né? Vamos lá. Bem,
Digamos que passou da Comissão de Constituição e Justiça, passou pela outra comissão e vá a plenário do Senado. Bem, deve estar assim uns 3 metros de proposições assim para serem votados no Senado, né? Essa proposta de diretas já, se não houver o consenso de todos os líderes, essa proposta de PEC, da emenda da Constituição, ela só vai à votação quando estourou o prazo. Que daí os caras vão dizer assim, olha, nós até éramos a favor, mas olha, estourou o prazo, né? E daí eles vão com uma nova demagogia. Eles vão passar a ideia de que, se fosse a votação, eles iam votar a favor. Pô. Mas não votou porque olha, estourou o prazo. Bem, mas digamos que tenha passado pelo Senado essa PEC. Aprovado, 2/3, né? Golpistas votando favoráveis com os contra o golpe. Bem, daí precisa ir lá para a Câmara dos Deputados. E lá tem que ser aprovado também. De novo, né? Tem uma montanha de proposições. Tá? Tudo macaco velho, né? Eles sabem tudo de política. Até parece que eles não sabem toda essa manha. Pô. Daí aquele projeto que foi aprovado no Congresso vai lá para Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que tem que votar de novo. É como se aquilo lá que o Senado tem aprovado não valesse nada. Pô. Daí os deputados também têm que votar dizendo que aquela proposição não fere a Constituição. Daí eles também votam a favor, né? Daí cada deputado, né, faz lá o seu jornalzinho, não? Ó, eu votei contra o golpe, viu? Perdão, votei pelo golpe, mas agora eu sou a favor das diretas já. E faz aquela demagogia, manda o jornalzinho, usando o dinheiro da Câmara, dinheiro público, né? Tá? Fazer o seu jornalzinho para fazer a média com os seus eleitores, né? Depois passa para outra comissão, etc. E tal. Bem, digamos que a hora que for para o plenário, eles vão ter o cuidado de mandar para o plenário a hora que estourar o prazo, né? Para não dar tempo, né? Mas a Rosângela, eu acho que nem sabia disso, né? Bom, essa história de prazos, né? E esse trâmite, e essa maratona, e essa corrida para transpor obstáculos, né? Bem, daí a Câmara dos Deputados precisa pegar o voto de todos aqueles deputados que eram contra o golpe. Foram 136, se não me engano, né? Mas teve 267 favoráveis ao golpe, né? Então esses 267 também tem que votar a favor das diretas já. Só que daí eles fazem uma pequena alteração lá, viu? Olha, as diretas já, beleza, tudo bem, nós somos favoráveis. No entanto, nós vamos fazer uma pequena alteração daquela proposta que veio do Senado, né? A eleição, ao invés de ser no dia 3 de outubro, né, que cai num sábado, nós vamos marcar para 4 de outubro, que é no domingo. Pronto, olha que coisa bonita. O Senado inteiro votou a favor de diretas já. E a Câmara agora também votou a favor de diretas já. Só que ao invés de ser a eleição no sábado, foi no domingo. Sabe o que acontece, Rosângela? Para mudar esse item, que a eleição ia ser no sábado, e a Câmara mudou para ser no domingo,
tem que voltar lá para o Senado aprovar. Porque senão vai ter duas coisas aprovadas, né? O Senado que votou que a eleição seria no sábado e a Câmara no domingo. Então, essa pequena alteração tem que voltar lá para o Senado aprovar. E daí começa aquela maratona de novo. Mas até lá, né? A unanimidade dos deputados e senadores fizeram o jornal e falaram que eles são favoráveis às diretas já. Né? Só que um disse que não queria que fosse no sábado a eleição e outro que falou no domingo. Aquele que falou no sábado é que ele não queria perder o sol da praia do domingo. Por isso que, né? Mas que eles eram favoráveis, eram. Bem, digamos que fosse tudo dentro do prazo. Daí, esse projeto de emenda da Constituição, estabelecendo diretas já, vai lá para o presidente da República. E daí o presidente tem que sancionar essa lei. Quer dizer, ele também tem que ser a favor. Sim. Daí o Temer vai sancionar? O que você acha, Júnior? Bem, mas digamos que o Temer vete. Provavelmente o Temer até vota, sanciona, né? Ele concorda. Desde que o prazo já esteja estourado, né? Que daí essa emenda vai valer para os outros presidentes que vier depois do Temer. Né? Daí ele também sabe fazer demagogia, né, bom? Ele também vai fazer um jornalzinho, tá vendo? Olha como eu sou a favor, bom. Olha, eu até queria sancionar antes isso aqui, pô, mas pô, o Congresso não trabalha, demorou para chegar esse projeto, né? Pô, então o culpado não sou eu. E tira o dele da reta também, né? Bem, mas digamos que não. Que tenha feito tudo direitinho, dentro do prazo, só que daí o Temer veta. Bem, aquela votação dos senadores favoráveis não vale, e dos deputados todos também não vale. A não ser que eles derrubem o veto. Então vamos lá. Aquele projeto de diretas já, aprovado por todo o Senado, por toda a Câmara dos Deputados, e vetado pelo presidente, volta lá. E se eles derrubarem o veto, daí a lei vale. Agora vamos falar um pouquinho sobre derrubada de vetos. Júnior, você sabe quanto tempo demora para o pessoal votar os vetos e aceitar o veto do presidente ou derrubar o veto do presidente? Chuta uma data bem comprida. 8 meses. Não, 8 meses é, filho. Em anos. 3 anos. Você está por fora, pô. Tem vetos feitos pelo Fernando Collor de Mello em 92, que ainda o Senado e a Câmara ainda não votaram. Nem vai votar. Entendeu? Diretas já, né? Como enganar o povão, né? Todo mundo ser a favor sendo contra, né? Esse é o resumo da ópera. Rosângela, a nossa luta é mais simples, né? Vamos derrotar o golpe. 6 ministros do Supremo que votarem dizendo, olha, o golpe, o impeachment, não tinha motivo, foi ilegal, foi inconstitucional, derruba. Dá para fazer hoje à noite ainda, viu? Tá? Tá lá. O mandato de segurança tá lá
no Congresso. É só eles abrir a gaveta, pegar e dizer, olha, gente, vamos votar isso aqui hoje? Vamos acabar com essa novela aqui, vamos dar um mínimo de tranquilidade para o povo do Brasil, né? E a única que tem autoridade de conduzir esse governo com alguma lisura. Com alguma lisura, não. Com lisura, né? Senão aí, ó, a destruição do Brasil a todo vapor aí, né? Continua. Bem, tem propostas sérias, viu, Rosângela? Dia 30 desse mês, nova greve geral, né? Rosana. Esperamos que seja por 2 dias, 3 dias. Quem sabe uma semana, né? E daí derruba o governo, né? Tá? Essa proposta aí, não são os políticos lá em Brasília que vão resolver isso aqui. Os golpistas lá estão dando bola para político, para discurso. Eles estão bem lá. Né? Tá? Eles estão mais preocupados em não ficar na cadeia, né? Tá? Então, uma crítica aí, né? Aos que se iludem, né? Iludindo o povo, tapeando o povo. E nós, né? De repente, fazendo voz a isso. Precisamos protestar. Que história é essa de proibir guerreiros, né? Ivan Valente, Paulo Teixeira, Orlando Silva, vereador Suplicy, proibindo o PDT de subir no palanque, proibindo o Partido da Causa Operária. Agora os coxinhas tomaram de assalto os nossos comícios e agora são os coxinhas que vão falar agora. Durma-se, né? Barulho desse. O que fazer, né? Lutar, lutar, lutar. E denunciar, né? Denunciar. Saiu uma nova pesquisa aí, viu? Hoje, o Temer tem aprovação de 3%. Muito. Né? Eu acho que falsificaram essa pesquisa. 3 é demais. Eu também acho. Né? Eu acho que nem o Temer aprova o governo dele, né? Tá? A única coisa a favor do Temer, pela tese do Brizola, o Brizola dizia assim, olha, quando você estiver em dúvida, se a Globo estiver de um lado, você vai para o outro. Se a Globo estiver para o outro lado, você vem para cá. A TV Globo é que está, né, derrubando o Temer. Né? Não que o Temer seja, né, flor que se cheire. Né? O Temer é isso aí mesmo. Né? Mas a Globo é muito pior do que o Temer. Né? Tá? A nossa palavra de ordem está aqui, ó. Não ao golpe. Nós somos contra o golpista Temer e contra a golpista TV Globo também. E somos contra todos esses golpistas aqui disfarçados de democratas, demagogicamente, lutando por diretas já. Devia lutar por respeito aos resultados das diretas, né? Porque se a gente fizer de conta que golpe não houve, quem me garante que o novo eleito não vai ser golpeado de novo? Que os golpistas só aceitam o resultado da eleição se forem eles os vencedores, não é mesmo? O Rui Costa Pimenta
ele fez uma excelente análise sábado, Causa Operária TV, se alguém quiser conferir, né? E ele questiona, né? Pô, de onde que vinham esses artistas? Ninguém viu eles nos movimentos contra o golpe. Agora, né? Desceram de não sei aonde, e agora disse que chegou a vez deles, né? Como é que é? Todos eles tiveram a sua chance. Agora estão lá de braços dados, né? Com o Sérgio Moro, com o Janot, com aqueles golpistas da Polícia Federal. Agora é a chance das Forças Armadas. Né? E assim vai, né? Tá vendo? Aqui a Sara tá te assistindo. Oi, vovô. Tô assistindo. Bonitinho. Uma outra observação, uma ênfase que o Rui colocou na análise do sábado, ele disse o seguinte: somente empresas brasileiras que são corruptas? Eles estão quebrando a Petrobras, que é brasileira, a Odebrecht, que é brasileira, a OAS, que é brasileira, os estaleiros, que são brasileiros, a JBS, que é brasileira. Nem, as multinacionais são todas purinhas, nenhuma corrupta. Tá cheio de multinacional aqui no Brasil. Aliás, o Brasil é um país invadido e ocupado por multinacionais. Comandado. Quer ver? Quantas marcas de automóveis tem no Brasil? Umas 20, 30? Sabe quantas brasileiras? Nenhuma. Tinha uma, né, mas... Fábrica de motocicletas. Todas estrangeiras. Diz que a economia... saiu no jornal dessa semana que, nossa, melhorou. Né? Os jornais falaram que começou a recuperação. Daí foram olhar lá nos setores que contribuíram para essa melhora, uma que foi uma melhora chifrinho, né? Todos os setores, a economia brasileira continuou se afundando, menos o agronegócio. Quem que é o agronegócio? Cargill, que é multinacional, né? Monsanto, que é multinacional. Deixa eu contar uma historinha aí sobre a agricultura brasileira. A safra brasileira desse ano foi a maior de todos os tempos, né? Alta tecnologia, terra boa, sol bom, boas chuvas, não teve seca, né? Então a safra foi sensacional. Tá bom. O Brasil é o maior produtor de carne de frango do mundo, né? No entanto, o Pintinho, né, é uma multinacional que fornece os pintinhos, né? Daí os avicultores brasileiros, eles trabalham naquelas avícolas de engorda de frangos, né? Só que o pintinho eles têm que comprar de uma empresa estrangeira, né? Daí
eles compram o pintinho de um dia, né, e colocam na avícola. A ração para tratar aqueles pintinhos, quem fabrica é uma empresa estrangeira. Fabrica a ração. Só que os pintinhos, viu, Neide? Precisa vacinar. A vacina, quem vende é uma empresa estrangeira também. Né? Bem, daí uns 40 dias depois, o frango está no ponto de abate. Né? Então, aquele frango que já foi pintinho, que a multinacional vendeu pelo preço que quis para o nosso avicultor, aquele frango que está no ponto de abate, mas que foi tratado com ração nesses 40 dias, ração vendida por uma empresa estrangeira, né? E agora o frango está no ponto de abate. Né? Daí abate, embala direitinho, e o Brasil vende aí frango para o mundo inteiro. E as empresas, né, que lucram com isso aí, para vender para o estrangeiro, também são empresas estrangeiras. Bem, de brasileiro mesmo tem os colonos lá nossos da roça, né, que criam. Né? O Brasil é o maior produtor de soja. No entanto, Rosângela, o nosso agricultor que planta soja, ele tem que comprar semente da Monsanto, que é uma empresa americana, estrangeira. O adubo lá na roça também tem que comprar de uma empresa estrangeira. E aquele veneno para não deixar as pragas estragar a nossa plantio de soja também é produzido por uma empresa estrangeira. Aquela empresa plantadeira dos grãos de soja é uma fabricante estrangeira. O trator é fábrica estrangeira. E a colheitadeira é uma fábrica estrangeira. Depois de colhido toda esse soja, daí ele é transportado 4.000 quilômetros em caminhões. Caminhões são todos empresas estrangeiras. Se furar um pneu do caminhão, trocar o pneu também é uma fábrica estrangeira. Goodyear, Firestone. Se quebrar um vidro assim, no caminhar assim, o vidro do caminhão, vai trocar o vidro também é de uma fábrica estrangeira. Bem, e a empresa que fica transportando esse soja lá para a China, para a Europa, para não sei o quê, também é empresa estrangeira. Quer dizer, essa super safra de grãos de brasileiro tem os peões, né? Porque o lucro é tudo de empresas estrangeiras. E assim vai, né? O Brasil é um país invadido, ocupado, dominado e explorado por empresas estrangeiras. Aquelas poucas empresas brasileiras por aí estão sendo destruídas pelo golpe, pela Operação Lava Jato. O juiz Moro proibiu, né, que o BNDES, que é um banco brasileiro, emprestasse dinheiro para as nossas empresas de engenharia continuarem funcionando. E as nossas empresas de engenharia, Odebrecht, OAS, todas em concordata, falindo. Agora, estão sendo destruídas as nossas empresas aí, produtoras de carne,
Na semana passada nós falamos que os estaleiros que produziam navios por empresas brasileiras, por operários brasileiros, de 82 mil trabalhadores, 50 mil foram mandados embora. Encomendas canceladas e os estaleiros indo à falência. E agora o Brasil está comprando navios de Singapura e da Coreia do Sul. É este o golpe, né? Precisa explicar mais ou precisa desenhar? Né? E o pessoal querendo saber. E os delatores aí, né? O Muniz Bandeira, que escreveu aí, eu sempre cito as obras dele, eu leio as obras dele, né? Ele disse que o Brasil, o símbolo do Brasil agora é a traição, é o dedo duro. Se nós voltássemos no tempo, o herói do Brasil não é o Tiradentes, é o Joaquim Silvério dos Reis, que é o traidor do Tiradentes. Se nós voltar no tempo, não é Jesus o herói é o Judas Iscariotes, que agora a moda é delatar. E os delatores, os dedos duros, os traidores, eles têm que... Nem precisa ser verdade, né? Eles precisam inventar alguma coisa contra o Lula. Né? Contra o PT, contra a Dilma. Agora mesmo está saindo no jornal aqui, Causa Operária, que o Palocci, que está preso preventivamente, e vai ficar preso até ele se decidir delatar o Lula. Senão ele vai apodrecer na cadeia. Né? E essas informações quem diz é o jornal O Globo. Né? O jornal O Globo, ele sabe tudo das coisas que acontecem na justiça. Né? Ele sabe antes, né? Parece que eles... não, outro dia o Sérgio Moro estava... Estava ouvindo uma testemunha e alguém estava gravando ao vivo isso e repassando para a revista Veja, para o blog O Antagonista, a TV Globo, etc. Ao vivo, debaixo das barbas do Moro. Daí o Moro disse assim, mas sabe como é que é? Eu não consigo impedir isso. Bem, segundo o Joesley, né? O delator disse que eles estavam dando 500 mil por semana, né? Lá pro Eduardo Cunha. Passava assim no gabinete do Sérgio Moro e o Sérgio Moro não viu. Não? Mas o Sérgio Moro vai condenar o Lula, viu? Vai condenar o Lula, dizendo que o Lula é dono de um apartamento que dono o Lula não é. Vai condenar o Lula. O Sérgio Moro pediu para uma multinacional, empresa conceituada, para fazer uma auditoria nas contas da Petrobras para descobrir uma prova contra o Lula. Eu acho que o Moro não vai pagar os serviços desta multinacional de auditoria. Sabe por quê, Neide? Nos Estados Unidos?
Não. A multinacional falou que não conseguiu encontrar nada contra o Lula, pô. Ixi, Maria. Então o Moro não vai pagar a conta desse cara, não. Né? Que coisa, né, pô? Deus do céu. Vocês traíram. Mas o Dallagnol, né? Tem convicção. O Dallagnol pediu a condenação do Lula, né? Eles falou que não tem prova nenhuma, mas... Né? Tem convicção. Parece aquela piada lá da roça de antigamente, né? Que o delegado dizia, não, você não fez nada, mas vai pra cadeia assim mesmo. Então, Né? Lula não fez nada, mas... Né? Talvez, viu, Júnior, não prendam o Lula. Mas eles precisam tornar o Lula ficha suja, né? Elegível. Então eles vão condenar. Pela nova lei dos golpistas, né? Se for condenado em primeira instância pelo Moro e depois entrar com recurso em segunda instância, for condenado também, vira ficha suja. Só para você ter uma ideia, Geraldo Cruz quase virou ficha suja. Sabe o crime dele? Ele publicou no jornal uma propaganda. Não, nem foi propaganda, foi uma reportagem elogiosa à atuação do Geraldo Cruz. Só que ao invés de gastar R$500 de publicidade, ele gastou R$502. R$2 a mais. Estourou. Condenaram ele por isso. Né? Quase, né? Virou ficha suja por isso. Bem, o Sérgio Moro vai condenar o Lula, vai inventar um crime, né? Inventaram um crime para Dilma pedalada, né? Que só valia para Dilma. Porque se fosse condenar por pedaladas governadores de estado, 16 tinham que ser afastados também. Prefeitos, então, 5.000 deveriam ser afastados pelo crime de pedalada. Mas como era um pretexto para dar o golpe, né, ninguém mais fala em pedalada, né? Mas é o seguinte, então, o Sérgio Moro, mais um mês no máximo aí, ele vai dar uma sentença de condenação ao Lula. Se não for pedalada, diz, olha, Lula, você tem um dedo a menos na mão, né? Isso é um atentado contra, né, a etiqueta e a aparência e o status, né? E condena, né? Como qualquer pretexto serve esse mesmo, né? Por exemplo. E daí o Lula vai entrar com recurso, só que quem vai julgar o recurso são os amigos do Sérgio Moro, da 4ª região do Supremo lá em Porto Alegre. E os desembargadores desta 4ª região disseram o seguinte, olha, Moro, você pode fazer tudo, viu? Você não precisa seguir a lei, seguir a Constituição. Porque nós vivemos em tempos excepcionais, então você tem excepcionais poderes. Pode fazer o que quer. Então lá já está tudo dominado, viu? Beleza? Então a jogada é essa, né? Tá? Porque vai que o Lula deixa o Lula disputar a eleição, né?
Vai ganhar, né, pô? Com esse desastre aí, vai ganhar. E daí abre-se a possibilidade de o Lula revogar todas essas leis golpistas aí, né? E colocar na cadeia os golpistas, né? Que eles cometeram crime, tá? De atentado à segurança nacional. Eles cometeram crime de afastar uma honesta presidente, né? De uma forma deliberada. Né? Então não pode. O Rui estava falando aí que quem faz o golpe no Brasil não foi o Temer, né? Nem o PSDB. O Temer, o PSDB, o Aécio, o Eduardo Cunha são marionetes na mão dos golpistas. Quem promove o golpe de Estado no Brasil é o Império. E o imperialismo, ele pratica, fomenta golpes no mundo inteiro. E ele usou uma comparação que serve para nós dar uma refletida. Né? Veja o que aconteceu com o Iraque. O imperialismo inventou um crime para o Iraque sem autorização da ONU. Estados Unidos invadiu o Iraque, prendeu e assassinou o presidente Saddam, destruiu o Iraque e se apossou do petróleo do Iraque. Isso foi em 2003. Passados 14 anos, o Iraque não se levantou ainda. Né? Roubaram o petróleo do Iraque. Dos 26 países do Oriente Médio, árabes, o Iraque era o mais desenvolvido. Hoje está arrasado. Energia elétrica. Uma ou duas vezes por semana, algumas horas só. Líbia. A Líbia era o maior índice de desenvolvimento humano de toda a África. O país mais rico da África. O índice de desenvolvimento humano da Líbia maior do que o do Brasil. Invadiram, destruíram a Líbia, norte da África, assassinaram o Gaddafi e de quebra roubaram o petróleo da Líbia, né? Tá lá. Tem uma nota aqui, ó. Milícias do leste tomam base e ameaçam Trípoli. Hoje a Líbia é governada por milícias, por gangues. O país mais desenvolvido de toda a África. A África tem 53 países. Está lá, na lona, está destruído. E o Brasil está passando por essa devastação, né? Nossos estaleiros, nossas empresas de engenharia, né? Dos 8 megacampos de petróleo, a Petrobras vai ficar com 3 só, estão levando tudo embora. Né? É esse o golpe, né? O Zé Dirceu, né? Soltaram ele aí um pouco, né? Dizem que daqui a alguns meses os golpistas vão colocar ele na cadeia de novo, né? Foi condenado a 33 anos de cadeia, sem prova nenhuma, né? Mas o Lula e o Zé Dirceu, né?
são heróis do Brasil, né? Eu me lembro que o Zé Dirceu disse, olha, quem que vai proteger os nossos megacampos de petróleo do pré-sal? Nós precisamos armar as nossas forças armadas. E daí o Brasil começou a construir 5 submarinos movidos propulsão à energia nuclear, encomendados da França, da Suécia. Sabe o que Sérgio Moro fez? Prendeu o cientista Otton Pinheiro, 77 anos, e condenou ele a 43 anos de cadeia. Se ele conseguir ficar vivo, ele só vai sair da cadeia quando tiver 120 anos. Qual é o crime do Zé Dirceu? Olha, o crime do Zé Dirceu foi propor isso. Diz, olha, precisamos ter submarinos para proteger o nosso pré-sal. Não é com estilingue, com bodoque que nós vamos defender essa grande riqueza. O imperialismo vai tomar na mão grande aquele nosso petróleo. E o Otton Pinheiro, o construtor desses submarinos. Onde é que se viu o Brasil peitar de igual para igual o imperialismo americano? Cadeia os dois. Zé Dirceu, 33 anos de cadeia, e o Otton Pinheiro, 43 anos. Pecado deles? Desenvolver trabalhos para garantir um mínimo de independência do Brasil. Agora os golpistas querem que nós sejamos escravos de novo, né? É isso, né? O Zé Dirceu fez uma manifestação dizendo que o Brasil não precisa de eleições de direta já, precisa de uma revolução. Então. Né? O Lula, né, diz, olha, eu quero ser presidente, mas teve congresso do PT lá em Brasília nesse final de semana, né? O Lula disse, mas vamos eleger quem? Pô? Precisamos eleger deputados trabalhadores da CUT, sindicalistas, porque se o Lula ganhar e o Congresso for o mesmo que está aí, o Lula vai ter que negociar com golpistas. Que tipo de governo é? Vão caçar o mandato do... né? Vão dar um golpe contra o Lula de novo, né? Tem jeito. Falar duas coisas sobre o Embu, né? Responde algumas perguntas e alguns comentários primeiro. Fernando Orlandi, não há candidato hoje, então não mudaria nada. Melhor deixar o Temer mesmo. Bem, nós somos contra tudo e qualquer candidato. Nós somos a favor da Dilma. A Dilma já ganhou a eleição. Vamos voltar. Né? Rose Piauí, não quero diretas, e sim anular o golpe. Não, nós temos uma presidente legitimamente eleita. É isso aí. Rosana Mello, Dilma voltando, tudo o que o Temer fez será anulado? Certamente, né? E daí a Dilma, né, Rosângela, vai fazer um outro tipo de governo, né? Tá? Ela vai chamar a CUT, né? Sindicatos, trabalhadores. E ela vai colocar a sua base de sustentação as forças trabalhadoras mesmo, né? Não é que não vá negociar com o Congresso, mas
a ênfase, né, será essas forças que estão derrotando o golpe, né? A Rose, dia 21 vai ter a manifestação em frente ao STF para anular o golpe? Vai, né? Vamos lá. Já falou que acompanha todas as palestras do Rui. Vamos lá. E dia 30, greve geral, né? E depois greve geral, né? Olha, eu me lembro que começo do ano passado a gente saía para as ruas e o povo assim estava meio confuso, estava assim indo para as manifestações quase que arrastado, né? Quase que puxado, quase que forçado. Hoje não. Hoje a gente vê assim que as pessoas que estão indo para a rua já têm muita clareza, já não tem mais dúvida nenhuma, estão vindo com entusiasmo. E o outro lado? Os golpistas sumiram, né, pô? Agora eles estão querendo aí aparecer para manipular aí, pô, né? Mas sumiram, né? Rosana Mello, por que a esquerda inteira não está na luta contra o golpe e pelo Volta Dilma? Segundo o Rui, né, tem uma esquerda aí oportunista, né? Eles também querem, fora PT, fora Lula, né? Se iludindo e sonhando que eles podem ocupar o lugar do Lula. O Rui diz não. O Rui tem dito o seguinte: olha, eles vão colocar o PT na clandestinidade, vão matar, nem que seja eleitoralmente, o Lula, né? Criminalizar o PT, e depois eles vão para cima das demais forças de esquerda também, né? É ilusão achar que eles não venham para cima de nós como um trator, tão logo se livrarem do Lula e do PT. Falando aqui que vai ser, nós voltamos a ser Brasil colônia de novo. A nossa industrialização está recuando aos níveis de 1910. Nós, trabalhistas, sempre dissemos que houve uma revolução por Vargas, 1930, que transformou o Brasil rural num Brasil industrial. O Pockmann, ex-presidente do IPEA, diz que depois dessa devastação, o nosso nível de industrialização volta à época da República Velha, aos níveis de 1910. Um ano antes de 1910, Vargas era um estudante de direito e ele foi escalado para fazer um discurso de saudação ao presidente Afonso Pena. E o Vargas disse assim: olha, o Brasil, que tem as maiores jazidas de minério de ferro do mundo, continua exportando minério de ferro e importando enxada, pá e picareta produzidos por indústrias de ferro. O golpe está nos levando a 116 anos para trás, né? A revolução que tornou, feita por Vargas em 1930, que transformou o Brasil rural em um país moderno, industrial, o golpe de Estado está destruindo tudo isso, está nos levando aos níveis e aos tempos da República Velha. Fechar com o Embu, né?
prefeito do Imbu, né? Outro dia estava tirando uma selfie. Tinha pegado uma enxada, uma pá, e estava aí fazendo umas capinações aí nos matos das vias públicas do Imbu. Né? Não tenho mais visto isso, né? O pronto-socorro do Vazame, ele não reabriu, era prioridade número 2. Ele falou que ia montar uma fábrica de empregos. Ninguém sabe onde é que está essa fábrica, quando que vai começar. Mas o prefeito extinguiu 6 cargos de coordenadores da saúde. Com a seguinte explicação. Como a saúde, quem vai tocar não é a prefeitura, é uma empresa terceirizada, então não precisa de coordenadores da saúde. Em troca, o prefeito criou 334 cargos de confiança, de livre nomeação, sem precisar de concurso. Segundo as denúncias, esses cargos seria para acomodar os apoiadores da campanha do Ney Prefeito. Mas parece que as 334 vagas não foram suficientes. Daí eles criou mais 114. Né? Deve ser a fábrica de emprego, né? Segundo a assessoria de imprensa, pastor Marcos, né? O ano passado ele falou que os primeiros meses do governo do Ney Santos seria um choque de gestão. Deve ser um choque, né? Tá? É o choque. É isso, né? Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal. De triste lembrança, né? O Rui diz, Partido da Causa Operária, que polícia militar precisa acabar. E Guarda Municipal também. São organismos para perseguir o povo trabalhador, para reprimir o povo de periferia, o povo negro, o povo pobre. Só serve para isso. Antes de eu ouvir o Rui fazer essas dissertações, eu até tinha alguma dúvida. Daí eu comecei a revisar o meu relacionamento com polícia militar. E daí eu lembro, né, que antes de eu me eleger prefeito, vieram 17 viaturas de Osasco para acabar com um comício nosso que fizemos no dia 2 de maio de 1982. A Constituição brasileira diz que é direito de o povo pacificamente se reunir em praça pública. E vieram 17 viaturas da polícia para não deixar nós fazer esse encontro pacífico em praça pública. 2 anos depois, vieram umas 20 viaturas para reprimir um churrasco de passarinho que nós estávamos fazendo. É para isso que serve polícia, pô? Impedir que se faça um churrasco? Né? O ano passado, nós fomos até o aeroporto de Congonhas,
fazer uma manifestação nossa, né? Para impedir a prisão do Lula, dia 4 de março do ano passado. Daí a polícia militar inventou 5 multas. E a Guarda Municipal, outras 5 multas. Um dia só. Neide, em 2013, a Guarda Municipal mais a polícia ficaram 3 semanas indo lá no CTG para fechar os bailes do CTG. Verdade. 7, 8 viaturas, né? Monte de PMs, monte de guardas, jogando gás de pimenta nos velhinhos. O que os velhinhos fizeram para a polícia? A polícia foi lá e jogou gás de pimenta nos velhinhos que estavam cometendo o bárbaro crime de ficar dançando. Mas eles são valentes só onde tem gente boa mesmo. Né? Trabalhador. 3 anos depois, o juiz deu razão para nós. Diz, olha, a polícia não tinha nada que fazer aquilo. Pô. A prefeitura não tinha nada que fazer aquilo. O delegado não podia ficar prendendo diretor do CTG por causa disso. Um dia desses, tinham Rua Amazonas, né? Jardim Novo Campo Limpo. Lei seca, né? Diz que um cliente estava tomando o último copo de cerveja, passou das 11 da noite, a Guarda Civil foi lá e baixou as portas, multou, lacrou as portas lá da... Porque passou 2 minutos do horário da lei seca para tomar uma cerveja. Dia 21 de janeiro do ano passado, o prefeito Chico Brito, mais o prefeito o atual golpista, que fecharam o pronto-socorro do Vazame, nós fomos lá fazer um ato pacífico de protesto, a polícia multou, né, R$1.960 de multa, e levaram o nosso carro de som, né, para o Pátio Master, que diz que é uma máquina de, né, de achacar, de prender e de tirar dinheiro de autos e motos que tenham alguma irregularidade. E no nosso caso, por ter irregularidade nenhuma, né, pô? Porque nós teríamos cometido o pecado de protestar contra o fechamento do pronto-socorro. Quer dizer que nós deveríamos ter o pronto-socorro fechado, não atendimento, e nem espernear, nem protestar, a gente não pode mais. Essa é a nossa experiência com Polícia Militar e Guarda Municipal. E agora nos diz aqui, viu, Júnior, que um guarda foi para Mongaguá e assassinou um cara lá. Pai de família. Será que é para isso que serve a polícia, a Guarda Municipal? Vamos ver qual é a providência que o prefeito da cidade vai tomar contra isso. Rosângela, lutar é preciso, né? Povo unido jamais será vencido. Eu estou otimista com o povo guerreiro, brigador, lutador. Demos uma chacoalhada em Curitiba, né? E o juiz Sérgio Moro piscou, tremeu, não prendeu o Lula. Nunca se fez uma manifestação tão monstruosa, tão grande em Brasília como essa do dia 24 de maio. E esse mês tem mais. O bom dessa luta é que o povo está se politizando. Caiu a ficha, está tomando consciência. E o povo, se quiser, não só derruba o governo, se quiser até uma revolução faz.
verás que um filho teu não foge à luta. Né? Vamos recuperar o Brasil para nós, para os brasileiros. Vamos derrotar o golpe. Volta, Dilma.